Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a aula de português do dia 1º de junho, tá? Já chegamos no meio do ano, né? Nossa, passou muito rápido, né? Tô com muita saudade de vocês. Hoje eu não vou escrever muito no azulejo. Vai ficar só aquela partezinha escrita que eu quero que vocês coloquem no caderno, que são as páginas que a gente vai trabalhar hoje, que é a página 23 a 27. Na última aula, a tia Luciana explicou, falou um pouquinho sobre singular e plural dos substantivos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os substantivos no dicionário e a gente vai relembrar também um pouquinho da última aula que a tia Luciana deu para vocês, tá bom? E a gente vai utilizar o caderno também, mas aí eu já vou falar mais pra frente. O que eu preciso? Até para que vocês visualizem e vocês possam manusear, né? Acredito que todos tenham um dicionário, porque tinha na lista de material escolar e é algo que a gente utiliza sempre. A gente não vai utilizar só no 3º ano, a gente vai utilizar no 4º, no 5º ano. Então, quem tem o dicionário já pode pegar, até porque eu vou pegar o que eu tenho aqui para mostrar para vocês também, tá bom? Então, eu vou ler, vou explicar e a gente vai usando os materiais. Então, eu preciso que esteja com o livro aberto na página 23, nessa página aqui, tá bom? Coloca a data aqui do livro. Acredito que vocês já tenham dado pause e anotado o que está ali no caderno de vocês. E pega também o seu, cada um pega o seu dicionário. Não tem que ser igual ao meu, cada um tem o seu dicionário, tá bom? Então, vamos lá. E peguem o caderno de português, já que vocês anotaram que a gente vai usar, continua com ele aí que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos lá? Os substantivos no dicionário. Leia o texto a seguir. Uma pessoa com uma mala no meio da rua é uma cena até normal, não é mesmo? Mas o que você pensaria se visse centenas de pessoas com muitas malas enfileiradas pela calçada? Essa cena esquisita aconteceu em Zabré, cidade da República Tcheca, onde 146 malas foram enfileiradas para quebrar um recorde mundial do maior número de malas enfileiradas. Recorde é recorde. Se vocês forem ver, muitos textos assim, nesse módulo, nesse livro, falam sobre recordes, tá? Desde a primeira aula que eu dei, aí a tia Luciana falou também, e eu tô voltando a falar novamente sobre recordes, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Quantas malas as pessoas precisaram enfileirar para quebrar o recorde? Está escrito aí no texto. Quem se lembra? Quem prestou atenção no texto? 146 malas, certo? Observe os substantivos destacados no texto. A gente vai separar agora o lápis de cor azul e o lápis de cor verde, ok? Então, vamos lá. Sublinhe de azul os que estão no singular e de verde os que estão no plural. Nós temos aí 4 palavras que estão em negrito. Negrito é que está em mais escuro, tá? Aqui, ó, que está mais escuro aqui, ó, tá bom? Pessoas e malas, tá bom? Então, nós temos 4 palavras que estão em negrito. Pessoa e mala, pessoas e malas. Quais são as palavras dessas 4 que estão no singular? As que estão no singular, a gente vai passar o azul embaixo. Sublinhar é passar uma linha embaixo, tá bom? Tem que sempre prestar atenção no comando. Sublinhar é uma coisa, circular é outra. Então, a gente tem que prestar atenção até quando tiver uma atividade mesmo em sala de aula, algo que seja para sublinhar ou circular, a gente precisa prestar atenção nesse comando. Tia, mas aí eu circulei, tá errado? Não tá errado a sua resposta, mas tá errado como você fez, como foi solicitado. São coisas bobas, mas são interpretação de texto. Então, é importante você fazer corretamente, tá bom? Então, a gente vai sublinhar, passar uma linha embaixo de azul na palavra pessoa e mala, que estão no singular. E de verde, a gente vai passar na palavra pessoas e malas, que estão no plural, ok? Agora, veja como os 2 substantivos retirados do texto acima aparecem em uma página do dicionário. Então, tá assim, uma mala, tá escrito assim, tem um pontinho lá. Uma mala é uma bolsa grande de couro ou de pano ou plástico que servem para transportar roupas e outros objetos de uma viagem. Uma pessoa, aí tá lá, pessoa, tá separada, né? As sílabas estão separadas, tem um pontinho entre cada sílaba, tá?
Uma pessoa é qualquer. Uma pessoa é qualquer, homem, mulher ou criança, tá? Então, tem a palavra como ela aparece e tem o significado dessa palavra. Quando a gente tem um dicionário, né? Vamos lá. A gente tem um dicionário. Então, a gente tem uma palavra aqui, ó. Chega bem pra pertinho de vocês. As palavras, elas estão separadas, são escritas, tá? E tem esses pontinhos aqui separando as sílabas. Então, a gente tem a palavra e já tem a separação silábica, tá? Ao lado da separação silábica tem assim, ó, SM ou SF. SM, substantivo masculino. SF, substantivo feminino, tá bom? Então, mesmo tem o significado da palavra, aparece a separação silábica e aparece também se é substantivo feminino ou masculino, tá bom? Aí tem aqui. Aí às vezes tem mais de um significado, então vai aparecer 1, 2, né? Tem um significado, às vezes uma palavra tem mais de um significado, então ela vai aparecer todos os significados da palavra no dicionário, tá? Uma coisa importante também é o seguinte, o dicionário, ele tá vendo? Geralmente eles têm esses risquinhos aqui, que na verdade são a separação dele por letra do alfabeto. E as palavras no dicionário, como é que a gente vai achar uma palavra? Elas estão em ordem alfabética. Então, por exemplo, eu quero achar a palavra amora. Eu vou lá na parte que tem o A, e aí depois, qual é a próxima letra depois do A na palavra amora? M. Então eu vou em todas as palavras que tem o A e o M. Depois, aqui tem a vogal, qual é a vogal que vem depois do M? O O. Então as palavras estão no dicionário em ordem alfabética. Quando a gente aprendeu ordem alfabética lá atrás, tinha um sentido. Então, por exemplo, quando a gente vai procurar no dicionário, a gente vai usar ordem alfabética. Geralmente, na lista da nossa chamada, na sala, né, a ordem é alfabética, né? Do número 1 ao número 21, é em ordem alfabética, tá? Geralmente, quando vocês se formarem, aí quando tiver a formatura, que for chamar as pessoas, vocês para ganhar o diploma, em ordem alfabética. Então, por isso que é tão importante saber essa ordem alfabética. Então, quando a gente quiser procurar uma palavra, seja ela qual for no dicionário, a gente precisa saber a primeira letra para achar. Esse primeiro momento é fácil, até porque tem aqui as letrinhas ao lado, tá bom? Então, tem o A, tem o B, ó, aqui em cima, ó, aparece a letra, tá bom? E aí, conforme a gente vai procurando aqui, a gente vai vendo aqui, ó, vai descendo, ó. Aqui é o G, tá bom? Então, as palavras estão em ordem alfabética no dicionário, tá bom? Continuando. De acordo com os verbetes que você viu na página anterior, assinale com o X a resposta correta no dicionário. No dicionário, as palavras ficam no plural ou no singular. Observa no seu dicionário aí como as palavras elas ficam escritas. Geralmente, elas ficam escritas sempre no singular, tá bom? Por exemplo, se eu for procurar a palavra amora, como eu citei, eu não vou procurar amoras, eu vou procurar no singular, a palavra amora, tá bom? Então, a gente marcou aí no singular, deu certo, número 2. Leia mais 2 verbetes palavras, tá bom? Então, vamos lá. Não, substantivo masculino, indivíduo de estatura muito abaixo do normal, plurais, anões e anãos, feminino, anã, carruagem, substantivo feminino, carro de 4 rodas, puxado por cavalos para transportar pessoas, plural, carruagens, tá? Agora sublinhe os elementos do verbete de acordo com a legenda abaixo, tá bom? Vocês vão marcar aí a indicação do gênero do substantivo pesquisado, vai dizer se é feminino ou masculino. Vocês vão sublinhar de vermelho, tá? O gênero oposto do substantivo pesquisado vai marcar de amarelo, tá? Só vai ter na palavra anão, que o oposto de anão, né, é anã, tá bom? E o plural do substantivo pesquisado. Vai procurar aí? Eu vou procurar aqui também, vou separar aqui. Vermelho, amarelo, vai marcando aí que eu vou marcar aqui também, pra gente ver se vai acertar. E aqui, amarelo, então, vamos lá. Marca aí de vermelho os substantivos, aonde está substantivo, de verde o plural
e de amarelo o oposto. Só vai ter na palavra o oposto de anão, que vai ser anã. Ó, vou mostrar pra vocês e vocês vão marcar comigo. Vão conferir comigo, tá? Vê se ficou assim. Se ficou assim, pode dar o certinho, tá bom? Vamos lá. O dicionário é legal também, porque quando a gente tem dúvida na separação silábica, se a gente aparecer uma dúvida na separação silábica de uma palavra, a gente também pode verificar no dicionário, tá bom? Quais outras palavras estão no plural no verbete carruagem? Então, lá nesse quadrinho aqui, onde tem o significado da palavra carruagem, quais outras palavras estão no plural? Escreve aí. Então, as outras palavras que estão no plural, lembra sempre assim, quando for para escrever, a tia Cris fala para escrever, dá o pause no vídeo e escreve para depois corrigir, tá bom? Então, vai ser as palavras rodas, cavalos e pessoas, tá bom? Quem fez, dá o certinho. Os dicionários apresentam as palavras no singular e indicam qual gênero elas pertencem, ou seja, se ela é masculina ou feminina, tá? O verbete do dicionário é formado pela palavra e a definição dela, tá? O que significa. E que também pode conter mais informações sobre ela, como plural, masculino ou feminino, entre outros, tá bom? Continuando, nós temos uma atividade na página 25. Leia o texto a seguir. O dicionário é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam com essa letra. Assim, abacate pertence à letra A, banana à letra B, caqui à letra C e assim por diante. A ordem por letra inicial, isso é a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar rapidamente as palavras quando quer descobrir o que cada uma delas significa. Foi o que a tia Cris falou, né? Por exemplo, vocês sabem o significado de ábaco? Se não sabem, é só ir ao dicionário, procurar a letra A, localizar nela ábaco e ler a definição. Vamos procurar agora? Vamos procurar junto. Pega seu dicionário e vamos procurar a palavra ábaco. Então, primeira coisa, a gente tem que ir na letra A. Aba. Depois do A tem o B, então vai ser logo lá no início, né? Então, vamos lá. Depois do B vem o A. Abaco. Tá logo na primeira página aqui, ó. Ábaco. A é substantivo masculino, quadro usado em operações aritméticas composto por 10 fios paralelos nos quais deslizam bolinhas coloridas. Instrumento que se dividem os intervalos da oitava, relacionado à música, tá? Mesa coberta de leve camada de areia, que antigamente era usada para ensinar a escrever. Ábaco. Aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá aqui embaixo. Tá vendo? E tem a separação dele aqui, ó. Abaco. O ábaco, então é substantivo masculino. Tá bom? Vamos lá. No começo desse texto, são feitas algumas comparações. Relacione as comparações apresentadas no texto. O dicionário, ele é comparado à árvore ou ao pomar? Ao pomar, certo? E as letras do alfabeto a árvores, tá bom? Pesquise no significado da palavra ábaco e escreva no caderno. A tia Cris, ela já achou, já fez junto com vocês. E provavelmente vocês já procuraram também. E aí agora é só escrever no caderno. Então vocês só precisam colocar assim, ó. Página 25. Atividade número 1, letra B. 2 pontos. Pula uma linha, vai escrever lá, ábaco. E aí é só escrever o significado da palavra ábaco, tá bom? Aí escreve no seu caderno, tá bom? Quem não copiou, dá o pause, copia e aí a gente continua, tá bom? Na página 26,
nós temos uma outra atividade. Releia o quadro, releia 4 palavras retiradas do texto da página anterior. Árvores, frutas, palavras e letras, tá? Agora organize essas palavras no quadro abaixo, de acordo com o que se pede. Primeiro a gente vai colocar ela em ordem alfabética. Todas essas palavras estão no plural, mas nós aprendemos que no dicionário ela não é escrita no plural, ela é escrita no singular. E aí a gente vai escrever essas palavras ao lado no singular, tá? Vou explicar, aí vocês dão um pause, façam e eu já faço a correção, tá bom? Número 3. Indique o gênero e o plural dos substantivos a seguir, completando o quadro. Para isso, utilize o dicionário. Aqui, vocês podem utilizar o dicionário ou até pelo conhecimento de vocês, vocês podem fazer sem precisar abrir o dicionário. Por exemplo, abacate. Eu sei que é o abacate. Se é o abacate, ele é masculino. Se ele é masculino e o plural de abacate será abacates. Então, aqui, quem quiser abrir o dicionário, confirmar, não tem problema. Quem já quiser fazer pelo conhecimento que já tem de como saber se o substantivo é feminino ou masculino, pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Dá o pause, faz e vamos às correções. Eu vou falar e depois eu vou botar o livro na tela para quem não pegou a correção de forma falada, para vocês confirmarem com a imagem que eu vou colocar e aí vocês dão um pause, tá bom? Então vai ficar ordem alfabética. Vou falar a primeira fileira. Na ordem alfabética ficou árvores, frutas, letras, palavras. Como aparece no dicionário? Árvore, fruta, letra, palavra, tá? O número 3, o gênero masculino ficou. O gênero masculino, olha. O gênero do substantivo ficou abacate masculino, ábaco masculino, o ábaco, banana feminino, a banana é feminino. Caqui, o caqui vai ser masculino. Definição, a definição é feminino. Dicionário, o dicionário é masculino. Fábula, a fábula é feminino. E ordem vai ficar, a ordem é feminino, tá? O plural deles, eu vou falar corrido, direto, tá? Depois eu coloco o livro para vocês poderem ver. Vai ficar abacates, ábacos, bananas, caquis, definições, dicionários, fábulas e ordens, tá bom? Deixa eu colocar o livro aqui para vocês verificarem. Acho que dá para ver, não dá? Vou estar paradinho assim, só para vocês conferirem, tá? Ver se a escrita tá correta, tá bom? Vamos lá. Na página 27 está escrito assim: nesse capítulo você leu uma notícia sobre um recorde curioso, estudou o substantivo no singular e no plural e o dicionário. Agora vamos rever esses conteúdos. A notícia é um texto jornalístico que informa um fato recente, costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser vinculada a jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. A forma do substantivo pode mudar para indicar a quantidade de elementos. Quando indica apenas um elemento, o substantivo fica no singular. Por exemplo, pessoa e notícia. Quando indica mais de um elemento, o substantivo fica no plural. Por exemplo, pessoas e notícias. Para formar o plural de substantivos, geralmente se acrescenta a letra S no final da palavra, como árvore e árvores. No entanto, para formar o plural de alguns substantivos, acrescentamos terminações es, is, ons, ns, ens, entre outras. O artigo o, a, uma são usados antes do substantivo singular. Por exemplo, o, botão, a, uma janela. Os artigos os, as, uns, umas são usados antes do substantivo plural, por exemplo, os ou uns botões, as ou umas janelas. Os dicionários apresentam as palavras no singular e indicam qual gênero elas pertencem, masculino ou feminino. O verbete do dicionário é formado pela palavra e pela definição dela.
que também pode conter mais informações sobre ela, como plural, masculino ou o feminino. Geralmente eu peço para vocês copiarem essa última página no caderno, certo? Só que eu não vou pedir dessa vez não. O que eu vou falar para vocês? Eu só vou fazer um reforço das palavras no plural. Vou passar para vocês, vou falar agora rapidinho, e aí eu vou passar no meu caderno para vocês darem o pause para vocês copiarem. O que eu vou combinar com vocês? A partir dessa data, mais ou menos junho, julho, o terceiro ano já escreve de caneta no caderno. Geralmente, as professoras elas vão liberando isso de forma gradual. Como assim, tia Cris? Eu e a Luciana, a gente só liberaria para quem tivesse com a letra bem redondinha, que tivesse com bastante capricho no caderno, né? E aí, quem não tem, a gente ia cobrando, motivando, até conseguir fazer e aí poder escrever de caneta, tá? Eu venho acompanhando junto com a tia Luciana os trabalhos que vocês enviam. Geralmente a gente até faz algum comentário sobre o capricho, sobre a letra, mas a gente não consegue, porque são trabalhos que não são feitos todo dia. Se a gente estivesse na escola, a gente estaria copiando bem mais, né? A gente estaria tendo um treino de cópia muito maior. O que a gente vai combinar? Eu vou liberar que possam usar a caneta azul, tá? Ou preta para escrever no caderno. Não pode escrever de rosa, azul claro, roxo, não pode. Tia, posso escrever com essa caneta no caderno? Não. Posso escrever com essa caneta roxa, azul no caderno? Não. Posso escrever com essa caneta lilás no caderno? Não. A gente vai usar para escrever no caderno caneta azul, tá? Ou preta, tá bom? Preta ou azul. Agora, para sublinhar, para destacar, aí sim pode escrever. Tanto que no meu texto tem destacado algumas coisas que eu também quero que vocês destaquem com a caneta vermelha, ou rosa, ou verde, ou da cor que você quiser, tá bom? Tia, eu não quero escrever de caneta porque eu prefiro a lápis. Não tem problema, você pode escrever a lápis. Tia, minha mãe não quer deixar eu escrever de caneta porque acha que minha letra não tá boa e a minha mãe acha melhor eu escrever a lápis. Pode continuar escrevendo a lápis. Não é obrigatório escrever a caneta, tá? Mas escrever a caneta, quando a gente tem a opção de ter uma caneta que apaga, tem uma caneta que apaga, mas que nem todo mundo tá saindo de casa, então provavelmente não vai conseguir comprar agora. E a gente tem a opção de passar a fita. Só que a gente não pode ficar o tempo todo apagando com fita, passando liquid paper, senão o caderno fica muito feio. Então, se você vê que começou a escrever e errou muito, volta pro lápis. Eu vou escrever com bastante calma, tia, vou escrever de caneta. Não pode escrever de caneta. Então, quero deixar muito claro, a gente não está obrigando os alunos a escreverem de caneta. Só que a gente sabe, e eu conhecendo meus alunos, e a Lu conhecendo os alunos dela, a gente conversou, e aí a gente deixou usar a caneta para escrever no caderno, tá bom? Então, a partir de hoje... E assim, a caneta é para copiar as atividades, para fazer os exercícios sempre a lápis, tá bom? Tia, tô com muita dificuldade, tô errando muito. Vai escrever a lápis, tá? Até porque não é obrigado, tá bom? Então, vamos lá. Plural, substantivos, regras. Eu vou virar para vocês e vou mostrar para vocês poderem copiar. Então, uma das coisas que é básico é que quando a gente vai escrever uma palavra no plural, a gente acrescenta a letra S, tá? Quando a gente tem palavras e substantivos que terminam em R, Z ou S, a gente vai acrescentar o finalzinho ES nos substantivos. Quando a gente tem palavras que terminam em ão, tá? Vai ter algumas variações. Algumas vão terminar em OES, outras em AOS, outras em AES, tá? E quando a gente tem algumas palavras que terminam em L, tá? A gente vai acrescentar ou as, es, os, quando elas estiverem no plural, tá bom? Vamos lá, atenção, quando o substantivo termina em il, tá? As terminações poderão ser is
ou ex, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês, eu coloco alguns exemplos, tipo canil, canis, fuzil, fuzis, tá? Quando o substantivo terminar em M, vamos tirar a letra M do final e acrescentar NS, tá bom? Por exemplo, garagem, garagens, jardim, jardins, tá bom? E aí eu vou passar uns exercícios que vocês vão fazer e daqui a pouquinho eu já coloco a correção para vocês fazerem também, tá? Agora uma coisa importante, tem algumas palavras que são terminadas em S, tá? E singular ou plural, elas não vão mudar a escrita, como por exemplo, lápis, atlas, pires, vírus, ônibus, óculos, tá? A gente não vai mudar a escrita dessa palavra, seja ela no singular ou seja ela no plural, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E aí vocês vão dar o pause e vocês vão copiar, tá? Então aqui, ó, tá? A gente tem tudo que a tia Cris explicou. Tá escrito a caneta. Toda a parte que é para ser destacada com caneta diferente, eu deixei destacada com caneta diferente. Coloquei alguns exemplos, tá? Deixa eu botar outra página. Ai, você foi muito rápida, tia Cris. É só dar o pause e poder copiar, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, essa outra parte, tá? Aqui embaixo tem um pedacinho, também tem duas palavrinhas, tá? Pode dar o pause aqui, ó, e depois só dar o pause aqui com essas duas palavras, tá bom? E tem essa última parte aqui, ó. Deixa eu só virar um pouquinho, que aqui é pouquinho. Vai copiar, tá bom? E vai fazer. Então, assim, vocês vão copiar, vão fazer, tá? Pode escrever de caneta. Agora, quando for escrever as palavras no plural, porque tem um exercício. Então, tem o exercício número 1. Coloque as palavras abaixo no plural. Troféu, degrau, açúcar, mar. Vocês vão escrever essas palavras no plural. Essas palavras, que são que é a resposta dos exercícios, a gente precisa escrever a lápis, tá? As respostas sempre a lápis, pessoal, sempre. E aí as correções, como a gente vai começar a escrever de caneta azul ou preta, eu vou pedir que vocês façam essas correções com caneta vermelha. Tia, posso corrigir com rosa? Não, pessoal, caneta vermelha, tá bom? A gente vai usar o rosa, o verde, o azul, o laranja, essas cores de canetas legais que a gente sempre tem, né? Tem meninas que eu lembro que na minha sala, na sala da tia Lu, já tinham meninas que tinham essas canetas assim com cores diferentes, né? Então, essas cores a gente vai usar para sublinhar, para destacar alguma palavra, o para casa, a parte aqui, ó, que eu coloco de português, tá bom? Agora, não tendo isso, sem ser isso, não é para escrever, tá bom? Vou colocar agora aqui a correção, rapidinho, que quando dá 30 minutos a aula corta, eu acabo tendo que colocar outro vídeo, tá? Essa é a correção, tá bom, pessoal? Vocês vão fazer a correção direitinho no caderno de vocês. O ideal é que vocês façam sozinhos e depois vocês vejam a correção, tá bom? Então, assim, essa é a atividade de hoje. Ai, tia Cris, tem muita coisa para copiar. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente estaria copiando até muito mais. Então, assim, essa atividade é uma atividade que a gente estaria em sala de aula. É importante vocês terem no caderno como registro, tá? Não precisa tirar foto, mandar para mim, que essa atividade tem que ficar guardada para vocês, tá bom? De treino e até depois para vocês estudarem para a prova, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado.